Comigo aqui no estúdio, o vereador Laércio Santos, do União Brasil. Boa noite, vereador. Boa noite, Pedro. Boa noite a todo o seu público. Boa noite a todos os colegas, a Carla e os demais. Satisfação estar aqui. Sessão rápida hoje, né, vereador? A pauta está enxuta, né, Pedro? Está bem, está fluindo bem. Tem alguns projetos lá que dependem de parecer e não poderia ser votado, obviamente. Ainda essa questão? Mas está tranquilo. Eu acho que essa legislatura, a condução pelo próprio presidente Martello está se tornando bem qualitativa e as sessões que voltaram a ser presencial contribuem muito para isso. Bom, bem na verdade, também acabaram aqueles golpes de vista, né? Sim. Não há quórum e havia quórum. Não sei por que acontecia aquilo, meu Deus. Aquilo lá era muito vergonhoso. Eu muito fui crítico daquilo lá. Era vexaminoso, porque a gente estava lá, tinha número, e buscasse alguma outra situação para, de repente, não realizar a sessão naquele dia, mas não dar a ideia que ninguém estava presente. Vereador, quero aproveitar a sua presença, juro. Hoje eu fui procurado por 4 pessoas me perguntando da taxa do lixo. Ela foi revogada ou não foi? Foi publicada quando? Até descobri, foi publicada dia 13 de setembro. A Câmara aprovou a revogação, só que as pessoas estão em dúvida ainda se pagam ou não pagam. A questão é a seguinte, né, Pedro? Trazendo um apanhado de todo esse contexto. A lei foi aprovada o ano passado, foi exatamente no dia 28, final de setembro do ano passado, acho que 28, um ano atrás. Um ano atrás. Um ano atrás o prefeito sancionou a taxa do lixo, gerou toda aquela polêmica, você falou muito bem aqui que ia ser os valores horrorosos. Sim. Falava-se que o prefeito iria encaminhar um novo projeto até o final do ano passado, adequando os valores. Isso não foi feito, o tempo passou e a partir de maio o prefeito começou a cobrar, a partir do dia 28 de maio começou a encaminhar os boletos de cobrança, não pela conta da Sabesp, mas sim os boletos diretos. Ações judiciais ocorreram, nós também entramos por intermédio do nosso partido União Brasil, e o que acontece a partir do avanço das ações judiciais, pressão popular, pressão de alguns vereadores da base do governo, o prefeito encaminhou um projeto de lei para a Câmara propondo a revogação da lei em questão, trazendo vários argumentos que não se sustenta até com base em uma eventual receita que viria da taxa do aeroporto, que não vai vir também porque a lei está suspensa. Há cerca de 2 semanas, quase 3 semanas atrás, foi efetivamente revogada a lei da taxa do lixo. Só que nós temos a situação a ser esclarecida. Quem pagou e quem não pagou. E a devolução. O prefeito sancionou muito rápido a lei em questão, eu acho que com a vontade de não querer devolver o valor já arrecadado. Isso é evidente, Pedro, eu falo aqui com toda convicção, por conta de que no dia que foi sancionada a lei, já imediatamente já promoveram a juntada lá no processo judicial, na ação direta de inconstitucionalidade, pedindo a extinção da ação por perda do objeto. Obviamente que o Tribunal de Justiça não acolheu essa argumentação e já está para marcar julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, onde se definirá o quê? Definirá se o efeito da lei, se o efeito da ação direta de inconstitucionalidade terá o efeito para anular a lei desde quando ela entrou em vigor. Se isso de fato for reconhecida a inconstitucionalidade, a prefeitura terá, muito que certo, que devolver os valores arrecadados até aqui, terá que cancelar o boleto daqueles que não pagaram e não somente, como quer o prefeito, com base nessa revogação que ele aprovou, devolver as parcelas proporcionais de quem antecipou, de outubro, novembro, dezembro, só esses 3 meses, até dezembro. Mas ele não falou mais nada ainda. Ele não regulamentou essa questão, a lei deu poder para ele regulamentar, não estabeleceu prazo, eu até cheguei a me manifestar, que ele pode regulamentar isso no dia 31 de dezembro de 2024, por exemplo, ele não tem prazo para isso. Eu acredito que estejam por aguardar a decisão judicial que virá a respeito e tende a obrigar a devolução de todos os valores arrecadados. Aí como que será essa devolução e qual o mecanismo, aí a prefeitura, o prefeito que vai ter que se explicar. Mas eu acredito, falando de forma definitiva, de que esses valores serão devolvidos, Pedro. Mas se houver uma decisão, provavelmente ele poderá recorrer também, né? Ele poderá recorrer, mas não vai ganhar. Os fatos ganha lá... tempo, né? Pode ser, mas
Eu duvido que ele tenha vontade de devolver o dinheiro. Pode ser. Ou Mas tem vai a ser, caixa também. agora né? vai ser estranho, hein? Ele Então. recorrer de algo que ele revogou, hein? Então. Ele vai estar numa encruzilhada. Vereador, eu quero a sua participação pelo seguinte, eu tive até um debate acalorado hoje com um amigo meu, eu gosto dele, mas ele é bolsonarista e gutista, né? Aí ele falou, o Guti pegou a prefeitura com 8 bilhões de dívida. Eu falei, esse valor nunca existiu. Não. Aí eu falei, vereador, nós não discutimos isso já, que esse valor nunca foi provado? Pedro, eu já cansei de falar Então. desse tema. Já cansei, já tive que falar de forma até, em alguns momentos, muito didático lá na Câmara Municipal, até o colega Jorginho, em algumas situações, sustentando esta dívida de 7,5, e eu disse, não tem como a dívida da cidade ter sido 8 ou 7,5. A lei de responsabilidade fiscal estipula o limite de endividamento dos municípios, 120% da receita. Estados, 200% da sua receita. O município não tinha, como nunca teve dívida nesse valor. Quando chegou no final do governo Almeida, isso está lá na internet, só fazer busca, não é muito difícil. Dívida do município no final de 2016, você vai achar. A dívida da cidade nunca passou de 4,2 bilhões. 4,2. Sendo que parte dessa dívida, 4,2, 4,5, sendo que parte dessa dívida, em torno de 3 bilhões, era do SAI, Pedro. Sai, com a Do Sabesp. SAI. Isso. Houve não foi perdoada a dívida. Houve uma repactuação com a Sabesp, a perder de vista aí pelos próximos 40 anos. Dívida do município, em torno de 1,5 bilhões. Exato. Qual é a dívida atual do município com esses empréstimos que o prefeito pegou? Em torno de 1,9, 2 bilhões. O prefeito não pagou dívida nenhuma. Se o prefeito tivesse pago dívida desta natureza, nós, que alguns ligados ao prefeito sustentam, nós precisaríamos, se essa dívida existisse, nós precisaríamos de um outro orçamento anual para quitar uma dívida dessa. Isso não tem o mínimo cabimento. É discurso político que não se sustenta. É uma eu mentira. tenho, Pedro, Mentira. eu tenho um requerimento, eu tenho resposta desse requerimento de 2019, vou pedir para a minha assessoria de novo, colocar no meu site, publicar e vou falar para a população lá acompanhar. Não é eu que estou falando, os números formalmente respondido a mim. Não tem como a dívida da cidade ser de 7,5 bi. Hoje a dívida da cidade gira próximo de 2 bilhões por conta daquele empréstimo da Andina que o prefeito contraiu, os 80 milhões junto ao governo do estado, outra para fazer os asfaltos da cidade, reforma, e outra verba contraída para fazer uma melhoria na GCM e outra verba também, a última, que foi para fazer uma melhoria na Secretaria de Fazenda. Nada além disso. Então, essa dívida hoje gira em torno de 2 bi. Agora, os internautas de plantão e que não estudam, aí ficam falando besteira. Eu acho que seria mais conveniente estudar um pouco. Procura lá, Lei de Responsabilidade Fiscal. Qual é o limite de endividamento de uma cidade? 1,20. As capitais têm algumas exceções. Os estados têm regra diferente. É isto. E qualquer endividamento acima disso precisa ser passado pelo Senado Federal. Se o município, isso é bom deixar bem claro, se o município ultrapassa os 120%, não poderia, Pedro, nem contrair empréstimo, que é esse empréstimo que foi contraído aí, que eu acabei de fazer referência. Então, as pessoas precisam ter humildade de reconhecer que está falando equívoco e não ficar falando besteira. Mas quem inventou esse número aí, fantástico, fantasioso, foi o próprio Guti, né? Foi o próprio Guti. Ele inventou, sustentou essa E mentira. parte da base entrou na conversa mas dele. Também. Acredita em qualquer conversinha também? Tá louco. Né? Obrigado, vereador Léo Santos, pela participação. Eu que agradeço a oportunidade, Pedro. Até a próxima. Obrigado pela participação. 18h36, produção.